The broadcast is live. Aparentemente estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui no Facebook se está tudo certo. Estamos ao vivo. Então, esse link que está aí... Deixa eu ver aqui, Celinha. Ó, na nossa página a gente já está ao vivo. O pessoal que estiver entrando, se puder esperar alguns minutinhos, a gente está só compartilhando aqui nas nossas páginas. Celinha, pode entrar se você quiser na nossa página e compartilhar a live. É o primeiro post. Ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. É o segundo, né, amigo? O primeiro post é o manifesto. Vai esperar alguns minutinhos, a gente está só compartilhando aqui. É o que está hoje às 19 horas. Vamos esperar só mais uns minutinhos, o pessoal está entrando. Celinha, eu acabei de compartilhar no meu, se você quiser. Uhum. Gente, mais uns minutinhos aqui enquanto a gente se ajeita. Voltei, tá, gente? Tranquilo, Hernani. Bom, deixa eu ver. Deu certo aí, Celinha? Ainda não, mas pode seguir. Pode tocar o barco aí. Bom, vamos lá. Andressa, e aí, você puxa? Vamos lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Nós somos o coletivo Nossa Voz, que é composto por mim, Andressa, pela Priscila, pelo Hernani e pelo Bruno. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre nós, é só dar uma stalkeada aqui na nossa página e nós estaremos sempre à disposição para acolher dúvidas, sugestões. Mas hoje nós não estamos aqui para falar de nós, porque daremos início a algumas lives com convidados especiais. E a primeira delas é a jornalista e radialista Célia Renault. E como somos um quarteto, para que a gente possa conduzir essa conversa, esse bate-papo de uma maneira mais eficiente, nós designamos ao Bruno a responsabilidade, né, de organizar esse papo. E a palavra é sua, Bruno. Beleza, valeu, Andressa. Bom, todo mundo, então, muito bem-vindo à primeira live do Coletivo Nossa Voz. Pode ser que a gente tenha alguma questão técnica, se tiver, a gente pede desculpa, é a nossa primeira vez aqui em live, então a ideia é que a gente tenha uma programação com outras pessoas convidadas sobre outros assuntos para a gente tratar, como a Andressa já colocou, e a ideia é a gente falar sobre assuntos relevantes para a cidade, com pessoas que têm trabalhos na cidade e que, enfim, de alguma forma podem contribuir com o projeto coletivo que a gente propõe. Bom, beleza. Celinha, então, primeiro, bem-vinda. Obrigada, meninos. A gente que agradece por ter topado essa conversa inicial. A gente também te conhece muito bem, a gente já esteve no seu programa, a gente te conhece da vida, né? Cada um de uma maneira diferente. As pessoas que nos assistem também, certamente, provavelmente te conhecem muito bem do rádio, porque acaba que toda manhã você está com a gente, está conversando, está chamando outras pessoas para falar sobre os problemas e soluções na cidade. E ainda assim, a gente sabe que você tem outros milhões de frentes de trabalho e tal. Aí a primeira coisa que a gente ia pedir é para você contar um pouco da sua trajetória, de onde você vem, o que você fez, né, na vida, assim, que você estudou, o que te fez chegar onde você chegou hoje. Acho que é isso, só para o pessoal já começar mais alinhado de quem é a Célia Renault. Bem, para começar, muito obrigada a vocês, viu? É muito raro acontecer isso, geralmente sou eu que estou perguntando, né? Até postei isso no meu Facebook hoje. Eu é que pergunto, eu é que convido as pessoas para ir no meu programa, e aí às vezes eu falo assim, eu sinto uma vontade de responder, então pode perguntar. Porque eu também tenho coisas para falar, não só coisas para perguntar para os outros, né? Mas eu sou jornalista já faz bastante tempo, tenho 30 anos de formada. Esse ano eu comemorei 30 anos de formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Desde então, nunca mais parei de trabalhar com comunicação. Em alguns momentos na assessoria política, outras assessoria empresarial, grande parte na área de jornalismo mesmo, e o rádio é a minha grande paixão. Eu trabalhei em jornal impresso, em revista, mas o rádio é a minha grande paixão. Foi lá meu primeiro estágio, em 1989, quando era Collor e Lula na eleição, e eu tinha um programa que chamava Sucessão Presidencial. Na rádio aqui em Itajubá, eu estava fazendo estágio na época, eu ainda era estudante, a universidade estava em greve naquela época, eu estava aqui em Itajubá. Nunca mais me desliguei da política por conta mesmo das notícias, né? A gente fica muito ligado nas questões que são, nos atos que são do poder público, que a maior parte das notícias tem a ver com isso, e aí você acaba se envolvendo com o cotidiano da cidade, com a política propriamente dita, e depois eu até me filiei. Chegou em 2004, eu acho, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores. E aí tem umas complicações, sabe? Quando você é jornalista e ao mesmo tempo você tem um partido político, você tem que pisar em ovos, assim, é uma corda bamba diária para você não ser mais imparcial, mais parcial do que já todo mundo é em todos os momentos. A imparcialidade é um mito, ela não existe, né? A gente deve buscar o máximo possível de ser imparcial, mas nunca a gente consegue, porque tudo que a gente fala, do tom que a gente coloca na nossa voz, já está a nossa opinião embutida aí. E aí eu fui candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores 2 vezes em Itajubá, bem votada, assim, super bem votada, na verdade, mas aí não vem ao caso. Enfim, hoje eu estou de volta ao rádio, fazendo um programa diário na Rádio Jovem, né, entrevistando todo tipo de gente, dando voz a quem tem o que falar, como vocês, né? A voz de vocês já foi ouvida várias vezes lá no meu programa, assim como pessoas de todos as outras linhas de pensamento. É um programa aberto a todo tipo a todo tipo de fala. Eu acho que isso sou um pouquinho eu. E eu ia fazer uma pergunta que você, de uma forma, já introduziu, acho que, o assunto. A gente estava discutindo sobre isso, inclusive, antes da gente entrar ao vivo, entre o coletivo aqui, que é a questão de que você tem entrevistado várias pessoas, né, pré-candidatos, pré-candidatas também a vereadora, a prefeito, enfim, e a gente ia questionar, né, perguntar exatamente isso, como se para você é difícil, né? Porque você tem que se manter numa linha mais imparcial, ao mesmo tempo sabendo que não dá para ser imparcial. Então, como que é lidar com essas questões para você num programa que é ao vivo? Olha, não é muito fácil, na verdade. A gente tem que fazer um esforço para que a nossa opinião naquele momento não contamine, né, o diálogo com a outra pessoa. Não sei se vocês entendem o que é isso, mas contaminar o diálogo talvez seja eu impor a minha posição ali, porque tenho posições claras e firmes a respeito de todas as coisas. Eu não sou isenta, não, de jeito, não sou aquela isentona que estou em cima do muro. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas preferências partidárias, eu tenho isso sim. E aí, só que é muito delicado, de fato, até porque o outro que está ouvindo, que está acompanhando, ou até que está sendo entrevistado, ele tem que sentir que, apesar de eu ter as minhas convicções, as minhas preferências políticas, as minhas preferências partidárias, em todos os sentidos eu tenho a minha opinião, eu vou respeitar a opinião dele e vou deixar que ele manifeste a opinião dele, mesmo que seja totalmente diferente da minha, né? Isso é um cuidado que muito jornalista não tem. Às vezes o cara tem a opinião dele e não deixa o outro falar, nem convida o outro que fala que pensa diferente dele para expor a sua fala. E eu tenho esse cuidado. Na maior parte das vezes, eu acho que eu consigo deixar a pessoa que está lá sendo entrevistada, totalmente à vontade para falar o que quiser, né? E às vezes o fato de você abrir espaço para todos, né, para todas, independente da corrente ou enfim do que pensa, acho que já é uma sinalização disso. E um outro, pode falar, né? Desculpa, Bruno. Celine, em relação a isso, você vê algum boicote ou alguma censura de alguma forma das pessoas que não pensam igual à sua ideologia ou
pensam igual a você? Você vê isso aqui em Itajubá? Sim, claramente, eu sofro, assim como outros jornalistas também, por exemplo, a gente não tem acesso aos secretários municipais, ao prefeito, ao vice, a ninguém que fale em nome da prefeitura, a gente tem acesso. Sim, fico esperando, você pede um contato através da Secretaria de Comunicação e a resposta é sempre que é para você aguardar um retorno e esse retorno nunca chega, né? Então, essa semana eu entrevistei uma pessoa que tem uma ligação com a prefeitura, e aí ele falou: Ah, mas você é petista? Né? Você é petista? Eu acho que é por isso que fulano não vem aqui. Falou: olha, independente de que eu seja na minha vida partidária, independente de que eu seja, não há justificativa para um agente público não responder uma pergunta, seja de petista, seja de quem for, não é verdade? Seja de quem não tem filiação partidária, seja de quem é de uma religião, não tem. A informação pública é direito do público de obter, independente de quem é que vai fazer a pergunta. Então, isso não é uma justificativa razoável. Ah, é porque você é de um tal partido, o cara não vai querer falar com você. Uai, quer dizer então o quê? Que tem respostas que não podem ser dadas, informações que não podem ser clareadas, né, publicadas, expostas? Isso não é uma justificativa razoável. E tem acho que um outro ponto até, não sei, que a gente chamou atenção e por isso também a gente te chamou para essa primeira conversa, que é essa questão, né, de você já fazer um trabalho de política local, né, e de cidadania. E era o que a gente queria falar. A gente queria falar sobre cidadania, sobre política local, enfim, sobre basicamente a pergunta que a gente colocou, que é como somar forças, e enfim. E aí eu vou colocar um ponto aqui, uma definição que a gente estava conversando até com a Priscila e tal, que é de cidadania. Cidadania, em uma das milhares de definições, é um conjunto de direitos que nos possibilita participar ativamente do governo e da vida em sociedade. E aqueles que não têm direito à cidadania, eles estão à margem, estão excluídos da tomada de decisões, enfim. E aí o que a gente queria te perguntar é qual que é o desafio de se participar da política em Itajubá e de ser cidadã em Itajubá, né? Quais são os desafios que a cidade nos coloca? Olha, na verdade, não só a cidade coloca para quem quer participar da política, mas em todos os lugares. Os políticos, eles são tão mal vistos, na verdade, né, que parece um insulto quando você fala quando alguém fala que o outro é político, isso virou um insulto, na verdade. Tanto é que, imagina que eu acho um absurdo, por exemplo, que se reduza o número de vereadores numa Câmara Municipal. Quem que não quer ser representado pelo maior número possível de pessoas, né? Então, se há uma crítica com relação ao resultado do trabalho desse ou daquele vereador, ou da maioria deles, ou da Câmara como um todo, o remédio não é diminuir a representação, como se os políticos ali fizessem um mal para a democracia, fizessem um mal para a comunidade. Não. O eleitor tem que votar direito, tem que votar, colocar ali na Câmara Municipal pessoas que vão representá-los representá-los de verdade, né, os interesses públicos. E se isso vai custar caro ou vai custar barato é uma outra discussão, né? Mas eu estou querendo dizer assim, é um desafio você ser político numa cidade e não, em qualquer outro lugar, em que se diminui o número de participantes políticos dentro do poder legislativo. Dá para entender aí que é uma visão equivocada que as pessoas têm do que do que o agente político precisa fazer, o legislador, o fiscalizador precisa fazer, porque acho que são anos e anos da perpetuação de uma troca de favores, e o papel realmente fundamental e importantíssimo que tem um vereador fica jogado no lixo, como se aquilo fosse uma despesa para os cofres públicos, e é tão importante que se tenha uma Câmara forte, uma Câmara que fiscalize, de fato, o uso do dinheiro público. Então,
é um desafio você provar que você não, mas que o poder legislativo, que o poder executivo estão a serviço do povo, que a gente precisa de que eles sejam servidores muito competentes, e quem escolhe somos nós, eleitores, né? Não sei se eu me fiz entender, Sim. mas, enfim, eu costumo dizer que político sofre bullying. Quando é do PT, sofre bullying dobrado, triplicado, né? E porque há uma dificuldade de entendimento mesmo da importância que tem a atuação política nos poderes, né, no poder institucionalizado mesmo, e a gente fica como se fosse, já está querendo ganhar alguma coisa sendo político, sendo vereador, né? E você colocar o seu nome para servir a população tem que ter coragem, né, nesse cenário tão hostil ao político, né? Tem até um ponto que é bem comum. Pode falar, né? Você me ouve? Escuta, perfeito, pode falar. Em relação à cidadania ainda, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o Bruno vai fazer talvez outras perguntas, mas, Celinho, como que você vê uma ferramenta de prática que a gente consegue colocar em prática a cidadania, que é os conselhos municipais? Como você vê o desmonte desses conselhos? Porque o conselho ele é uma ferramenta para a gente praticar a cidadania. Como que você vê aqui em Itajubá, a maioria dos conselhos está parado? Hernani, isso é lamentável, na verdade, e não é de hoje que acontece, porque é muito comum que o executivo ache que o conselho serve para encher o saco do executivo e não para ajudá-lo, sabe? E devia ter um novo jeito de entender a participação da população por meio dos conselhos. Os conselhos é como se fossem uma consultoria gratuita aí, que o poder público tem no traçado das políticas públicas em todas as áreas da administração. E essa consultoria não significa que é baixar a cabeça para tudo que o executivo faz, mas é para ter um posicionamento crítico, colaborativo com o executivo. E aí, uma das coisas que eu acho o maior absurdo do mundo é que as leis que criam os conselhos definem lá que os presidentes dos conselhos geralmente são os secretários municipais. Eu acho que isso não tem muito sentido. Na verdade, o presidente do conselho, a gente sabe que o presidente é que define o ritmo das coisas, ele tinha que ser da sociedade civil, ele tinha que ser desligado politicamente, partidariamente ou politicamente falando, do executivo, para ser, sim, um cara que vai ajudar na construção das políticas públicas, mas não tem rabo preso com o executivo, não tem compromisso de nenhum tipo com esse executivo, para aí sim ser uma parceria mais saudável. Aí, o que acontece? Essa semana mesmo eu fiz uma entrevista com o ex-secretário de Cultura, e ele falou que o Conselho de Cultura foi definhando, que as pessoas perderam a vontade de participar, que era difícil de juntar quórum e tal. Não só no de Cultura, mas em muitos outros, e isso também não é uma novidade na nossa cidade, isso acontece faz muito tempo. Quando um conselho serve para fazer só pose para foto, né? Que interesse um conselheiro que realmente tem vontade de participar, ele tem? Ele fica totalmente desestimulado, porque ele quer falar. O executivo não ouve, não dá bola, só cumpre tabela ali nos protocolos que são necessários, de exigência de ter conselho disso ou daquilo e tal, mas não considera um conselho como um conselho mesmo, como o próprio nome diz, não considera. Aí desestimula o conselheiro, que fica lá, aqueles que têm vontade de fazer alguma coisa, fica gritando, 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 e nunca vira nada isso, né? O cara fica desestimulado de participar do conselho. E eu tenho certeza absoluta que um prefeito que entenda a importância da participação popular, seja por meio de conselho, das associações de moradores e de outras ferramentas de organização, instrumentos de organização da sociedade, o prefeito que der valor a isso, ele vai ter mais facilidade para administrar. Eu tenho certeza disso, ele vai ter mais facilidade, porque ele vai ter
o conselho, que é mais ou menos um elo aí entre a comunidade e o executivo, vai compreender qual é o projeto daquele administrador, vai discutir com ele, vai participar da construção desse projeto, e, por tabela, se esse conselho tiver uma atuação bacana junto à comunidade como um todo, vai trazer a comunidade também para ser parceira do administrador, porque afinal de contas é com o dinheiro dessa comunidade que o administrador faz as coisas, né? Então, o conselho tem que ser ouvido de verdade, não se fingir que ouve, aí um finge que fala, o outro finge que escuta, né? Tem que ser participante de verdade, tem que ser amplo, com todos os setores da sociedade representados, ter estrutura para funcionar, tem que ter estrutura mesmo para funcionar, às vezes eles não têm nem lugar para se reunir, né? E isso acho que é um ganho muito grande que a cidade teria e o próprio executivo teria também. Eu acho que assim, esse é um ponto central até, inclusive nas discussões entre o coletivo né, com relação à participação popular e mecanismos para que a gente consiga fazer essa roda girar, enfim, e esses conselhos, enfim, esses organismos voltem a funcionar e ajudem a fiscalizar o poder executivo, enfim. Uhum. E aí tem aqui duas perguntas que eu vou juntar em uma, né? Na verdade, duas ideias que eu ia questionar, na verdade. O Caio Rodrigues perguntou na nossa live aqui, Celinha, por que o ambiente político ficou tão tóxico nos últimos tempos? E aí, um outro ponto que eu ia questionar é porque a gente vê muita gente falando que detesta todos os políticos, que não se envolvem em política, que não gostam de política. Então, acho que eu queria entender como que você vê essa questão das pessoas tentarem despolitizar o debate, né, e sair da questão política, enfim, né, e por que isso se tornou tão tóxico? Olha, eu acho que falta educação política para a população em geral, desde que se começa a entrar na escola, por exemplo, já era para o pequeno cidadão entender como é que a banda toca, entender como é que funciona a sociedade, como é que funciona a nossa representação, seja no legislativo, seja no executivo, para que ele crie uma relação de corresponsabilidade com aquela administração, sabe? Porque fica assim, elege um prefeito, elege vereador, a população fica à espera de que aquele prefeito faça aquilo que vai agradar a pessoa individualmente, às vezes não agrada, fica aquela insatisfação, ninguém participa, se relaciona de forma unilateral, assim, esperando que tudo seja feito pelo administrador, o administrador não ouve a população, distancia, fica como se fosse, há uma tensão aí, né, entre a comunidade e os seus representantes. Então, eu acho que o dia que as pessoas entenderem a responsabilidade de todos nós com a coisa pública, com o dinheiro público, com os espaços públicos, a gente vai se sentir participante das decisões, o executivo e o legislativo têm que dar espaço para que as decisões, para que a comunidade participe das decisões, aí acho que ele vai entender de um jeito diferente a função de um político que foi eleito prefeito, foi eleito vereador, tem. Hoje, a relação parece estranha, assim, o cara é eleito e ele vira uma autoridade, ele vira uma celebridade, ele fica distante das pessoas, e ele é o servidor, o vereador é o servidor que ganha dinheiro público para trabalhar em nosso favor, o prefeito, idem. E então, essa relação fica deteriorada, fica ruim, e isso gera muito conflito, porque você imagina um síndico de um prédio, eu sempre faço essa comparação, porque é muito simples. É um síndico de um prédio que
que não ouve ninguém do prédio, você dá o seu dinheiro todos os meses para pagar o condomínio, aí quando você pergunta para ele o que ele está fazendo com aquele dinheiro, ele fala assim, não é da sua conta e, sabe, você não tem nada com isso. Como não? A gente deixa isso acontecer nos nossos núcleos particulares aí de vida? Não deixa acontecer. Então, fica essa relação tensa entre o político e a população. A outra pergunta que você falou, que você fez, é Era com sobre... relação ao ambiente estar tóxico, né? Ter se tornado então, tóxico. na verdade, eu não sei se ele se tornou, ou se ele sempre foi um pouco tóxico, sabe? Uhum. Sempre houve essa tensão mesmo, é como se o político puxasse para um lado e o povo puxasse para o outro, e na verdade não tinha que ser assim, né? Tinha que ser Uhum. todo mundo junto, na verdade. É utopia? Talvez seja uma utopia, mas é necessária a utopia para que a gente esteja sempre buscando que ela aconteça, né? Lutando para que a gente chegue perto da realização dela, da concretização dela. E talvez tenha ficado mais brigão o negócio de uns tempos para cá, né? A Uhum. gente tem visto a polarização aí da sociedade, as famílias estão cada uma num time, né? Como se fosse isso, né? Cada uma É. num time. E talvez isso, não sei, eu não sei explicar se ficou mais tóxico do que sempre já foi, ou se hoje o fato da gente ter acesso à informação com muito mais facilidade, a gente sabe o que o vizinho pensa, o que o primo pensa, aquele primo que você nunca encontra, só encontra no Natal, e de repente hoje você está vendo que ele pensa de um jeito que você abomina, você pensa de um jeito que ele abomina, aí eu acho que as coisas ficam mais, as disputas ficam mais acirradas, as brigas ficam mais feias, na verdade. É. É isso, E, Caio. e eu acho que a Pri ou a Andressa, não sei se tiver algum comentário que o pessoal está fazendo no Facebook, alguma coisa, pode ficar à vontade para interromper também, tá? Na verdade, eu nem vi, porque eu tô com o meu Facebook aberto, mas eu queria te fazer uma pergunta, Célia. Você falou assim que você se filiou no Partido dos Trabalhadores em 2004. Se não me engano, foi nessa E data mesmo. aí, você falou que você sempre teve um trabalho, sim, você sempre teve envolvida, mas a sua filiação veio em 2004 pelo Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber, assim, por que você filiou a um partido político? O que é a importância que você vê nisso, sabe? Por quê? Não é nem porque o Partido dos Trabalhadores, mas porque essa necessidade de entrar em um partido, o Olha, eu que isso acho significou na que sua a vida? política, a política a gente faz todo o tempo, né? Desde que a gente está na escola e que a gente briga pelo direito do coletivo, pelos direitos do colega e tal, a gente faz política desde sempre. Só que eu acho que o ambiente partidário é o mais concreto né, para a realização da concretização da participação da política. Tanto é que é preciso estar afiliado num partido para você se eleger, para você se candidatar a alguma coisa. E eu me identifico com o Partido dos Trabalhadores desde que eu acho que antes dele nascer, porque eu me lembro quando eu estava no 19 de março, no meu ensino médio, isso já faz tempo, ó, galera, faz tempo. Eu criei uma chapa do Grêmio que chamava Por Todos, PT, eram as iniciais do PT. Eu acho que foi não me lembro quantos anos que o PT tem de fundação, não estou lembrando agora, mas isso eu acho que foi logo no início mesmo. Eu fiz ensino médio em 1980 e pouco. Fez, 40 Então, anos. o partido fez eu 40 já anos. tinha, por exemplo, interesse em fazer a minha política dentro de um Grêmio, tanto que fui candidata lá atrás, porque é um espaço de discussão, é o espaço apropriado para você apresentar o projeto, discutir os projetos que você tem de desenvolvimento para a sua cidade, para a sua escola, seja onde for, são esses espaços organizados, né? Que são os partidos políticos, super mal vistos também pela população, né? Uma coisa meio doida, meu óculos está torto, gente. Vou ajeitar ele aqui, está me incomodando. Agora acho que deu. Então, eu acho que foi isso, Priscila, sentir uma necessidade da participação efetiva
na vida política, e o partido é o ambiente ideal para isso. Pessoal, do meu Facebook tem um monte de gente comentando. Se algum de vocês aí quiser entrar no Facebook e transmitir para nós as falas que as pessoas estão fazendo ali, porque eu tô com ele aberto aqui. me banando um pouco aqui. Posso emendar aqui? E aí eu já comento aqui os comentários. Ô, Bruno, vai no da Celinha, depois eu comento o pessoal que está aqui no nosso Facebook do Nossa Voz. Tá, Ai, que legal. Só um minutinho que a Andressa ia fazer um comentário. A Andressa queria fazer uma pergunta antes. Espera aí, deixa a Andressa primeiro pela ordem. Então, gente, eu estava aqui mais quietinha, né? Todo mundo sabe que eu sou tagarela, mas eu estava mais quietinha porque a ideia era que a gente deixasse que o Bruno fosse aqui organizando a prosa, porque senão a gente não sai daqui hoje, né, gente? Muitas dúvidas. A Celinha, ela é alguém muito especial para a gente quer saber tudo sobre o que ela pensa. E aí, indo na linha da pergunta que a Pri fez, eu fiquei com uma dúvida, assim, e eu queria que a Celinha falasse um pouco sobre isso. Muitas pessoas dizem, assim, que quando alguém se envolve na política, acaba se corrompendo. Pode ser até uma pessoa boa, mas está ali mexendo com política, de qualquer forma vai se corromper. E, de fato, a gente vê, sim, que todos os partidos têm situações ali, né? A gente tem ali situações que acontecem, que são ruins, temos avanços e retrocessos em todos os partidos. Mas o que a gente tem visto, né, acontecer são pessoas que, às vezes, assim, defendem ideologias de um certo partido, mas ainda mais em Itajubá, que a gente tem um contexto bem peculiar, a gente está vendo alguns pré-candidatos se escondendo por trás de partidos que a gente chama do centro, partidos de direita, mas a gente sabe que defende ideologias da esquerda. Então, assim, por que estão fazendo isso? Qual que é a dificuldade, né, de realmente se colocar e defender aquilo que acredita? Se a pessoa não faz isso desde que ela é pré-candidata, você não acha que ela já está aí enganando a população, não? Tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Uma vez, lá para trás, acho que foi na época que eu fui candidata a vereadora da segunda vez, um amigo meu me mandou uma mensagem em box falando assim, olha, você devia parar de falar do Lula, porque você está perdendo voto com isso. Eu falei, olha, se eu tiver que perder voto, alguém não vai votar em mim porque eu penso isso ou aquilo, eu prefiro que não vote em mim, porque eu acho que a gente tem que votar em quem a gente acha que tem sintonia com o que a gente pensa, não é verdade? Não tem que votar porque é bonzinho, porque é primo, porque é amigo. Não, tem que votar porque eu concordo com aquele cara, eu concordo com as coisas que ele pensa. E como é que você vai saber o que ele pensa se ele te enganar? Né? Ele não tem como. Eu acho um absurdo. Agora, esse caso que você falou, Andressa, de gente que tem uma ideologia de esquerda e se candidatando por outros partidos que não têm, eu acho que isso não estou justificando quem faz isso, mas eu consigo entender o porquê que a pessoa faz isso. Porque há uma demonização da esquerda, nós não somos chamados de esquerdopatas, né? Uhum. Há uma demonização dos partidos de esquerda, que são associados ao comunismo, ao satanismo, sei lá o que o povo tanto fala, essas maluquices aí. E aí a pessoa fala, mas se eu entrar no PT, se eu entrar no PCdoB, se eu entrar em tal partido, eu não vou ser eleito. Mas eu acho que isso é covardia, na verdade. É covardia. E se não for eleito, paciência, porque a sociedade não entendeu a proposta ainda, não está madura ainda para eleger aquela pessoa que assumiu a bandeira claramente e disse quem ela é e disse o que ela pensa. Né? E não é você fazendo esse jogo de se esconder e de fingir que, então eu vou entrar por esse caminho aqui, que eu tenho mais chance, tenho mais viabilidade eleitoral, e você está fazendo o jogo errado. Está fazendo o jogo que está colocado aí. Eu acho que a gente tem que fazer diferente, mesmo que isso custe não ser eleito. Né? Eleição é um momento, uma etapa de um processo, é uma construção aí, não é
o fim, você não foi eleito e acabou, não, sabe? E se não foi eleito, você tem outras formas de tentar continuar na sua militância política com sinceridade, com transparência. Se um dia você conseguir que as pessoas entendam a sua proposta e votem em você, ótimo. É isso é que é legal. Muito bom. Celinha, eu vou emendar então, só para dar um respiro, a gente já vira para outras perguntas aqui, mas na sua página, na sua publicação, o Nelson Dias, ele comentou sobre aquele assunto que a gente falou lá no começo. O problema não é a quantidade de vereadores. O que falta é o eleitor cobrar, brigar pelos seus direitos, exigir do vereador que façam leis a favor do povo. Ficar sentado no sofá e querer tudo de bandeja não muda. E falando que vereador é funcionário, ninguém tem que pedir nada, tem que exigir do vereador, né, e tirar os vereadores ruins da Câmara. A Tá Ana tudo Angélica... na nossa mão, gente, isso é que eu fico pensando, ó. Se tem vereador que não faz o que deve fazer, se tem presidente que não faz o que deve fazer, a responsabilidade é de quem colocou o cara lá, né? Exatamente. A Ana Angélica mandou, falando orgulhosa de você sempre. Tem Obrigada. o pessoal Obrigada, mandando um beijo aqui para você. Na nossa publicação, Pri, tem Andrés, tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui. Olha, Opa. O Caio, a Isadora, tudo mandando boa noite, a Maria, a Larissa Vinhas, o Felipe Fonseca, o Robson Martins também comentando, todos acompanhando. O nosso companheiro Jazão mandou mensagem que está comentando. Tem vários comentários sobre os assuntos que a gente já conversou. Muitos elogiando a questão da fala da Celinha em relação à covardia de algumas pessoas não saírem pelo partido que elas acreditam, que eu também bato palma de pé, Celinha, pela sua fala, foi fundamental. É mais Muito isso, bom. a professora Eliane também, elogiando, é isso, vamos lá, vamos seguir. Excelente. Obrigado, gente, pelos comentários. Se tiverem mais perguntas, quiserem colaborar, pode mandar, que a gente vai lendo aos poucos. Bom, um outro ponto aqui, então, virando a mesa, deixa eu ver. Tá, beleza, que eu vi um outro comentário aqui. O outro ponto é a questão de você ser mulher e participante ativa da política local há tantos anos, né? Eu acho que a participação feminina, a participação das mulheres é uma pauta que tem surgido, né? A gente não vê isso representado na Câmara, o que a gente vê são maiorias de homens brancos, héteros de 40, 50 anos, que sempre, né, transmitem a mesma informação e tal. Então a gente não vê muita diversidade, a representatividade passa um pouco longe da Câmara. E essas questões vão levantando, né? E aí a gente falou, putz, vamos perguntar para a Celinha o que significa para ela ser mulher e uma mulher que faz política, né? Que tá todos os dias fazendo política, seja, né, a política de fato partidária ou a política na rádio, enfim. Olha, gente, eu acho que a nossa democracia fica comprometida quando não tem a representação de mais da metade da população, né? Que são as mulheres. Eu costumo dizer que é uma democracia débil, assim, ela fica capenga, ela fica muito manca, né? E porque, imagina que um homem vai falar por você, né? É como um branco falar por uma pessoa preta, é como um homem falar por uma mulher, né? Isso não tem sentido, né? E se você olhar no Congresso Nacional, na grande maioria das câmaras, das prefeituras, dos governos de estado, a mulher é ela é totalmente, subrepresentada demais, né? E aí, por que isso? Tem gente que fala assim, mulher não vota em mulher, que se votasse, teria mulheres ocupando mais cargos. Pode ser isso também. Acho que os partidos políticos não se não se esforçam mesmo. Essa cota obrigatória aí, né, 70% de um gênero e 30% de outro, isso é para forçar um pouco a barra para a entrada das mulheres, a gente pode chamar de política afirmativa, ou eu não sei se a gente pode chamar, pode.
forçar a barra mesmo, assim como as cotas raciais e tal, para que se chegue num ponto em que não precise disso, que vai ser natural, se a população tem 50% de homens, 49 de homens, 51 de mulheres, essa vai ser a divisão em todos os espaços de poder, né? Eu acho que a mulher faz política, sim, ela faz menos política partidária, ela evita, talvez, até hoje, a disputa eleitoral, que é muito agressiva, na verdade, a disputa eleitoral, talvez isso assuste um pouco a mulher, né? Mas eu acho que está mudando, a gente tem visto cada vez mais mulheres enfrentando esse desafio e dando a cara para bater nas eleições, se candidatando a vereadoras, a prefeitas. Eu torço para que isso seja cada vez maior, a participação. Agora, você me perguntou o que é ser mulher para mim? O que representa para você ser Ai, não mulher sei se é na diferente. política? Eu não sei o que é, não sei responder isso, que eu não imagino o que é ser homem, eu sei o que é ser mulher, assim, Perfeito. eu tenho um monte de função, eu tenho um monte de tarefa, a vida toda eu tive, trabalhando fora, fazendo política, sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, eu acho que ser mulher é isso aí, é ser assim, pau para toda obra. Pri, pode falar. Esses dias a Celinha postou até uma coisa sobre isso, né? Uma listinha, assim, dos afazeres da mulher. Você postou no seu Facebook, depois eu fiquei pensando, ai, que raiva, e é bem aquilo mesmo, né? Mas eu queria fazer uma colocação anterior, que você falou da política. Recentemente, o México foi o primeiro país da América Latina a votar. 50-50 agora a política lá, mudou a Constituição. Foi uma coisa histórica, foi esse ano, acho que foi no começo, acho que antes da pandemia um pouco, e quando a gente para pensar, isso é um movimento mundial, né? A gente está avançando e as mulheres tendem a fazer isso, né? As mulheres, elas, no mundo inteiro, elas estão avançando. E aí não é puxando sardinha para o nosso lado, mas os coletivos políticos, eles vieram com muita força através das mulheres, né? As mulheres, quando elas entram na política, na maioria das vezes, elas puxam muito mais gente junto com elas trazem uma política muito mais democrática, muito mais acessível, elas geram muito mais trabalho através do seu subsídio dentro da política, e isso não sou eu, Priscila, que está falando, tem estudos hoje no mundo inteiro que falam do quanto a participação feminina empodera toda uma população. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi no Movimento Sem Terra, que é: quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Porque nós sempre gostamos de estar junto e carregar todo mundo junto, né? O avanço da mulher é muito grande. E aí eu já faço assim uma fala que já te contempla, porque o fato de você ter saído pelo Partido dos Trabalhadores, e assim eu contemplo também todas as nossas pré-candidatas que já saíram, vocês são o primeiro passo para a gente, né? A nossa inspiração. E aí, não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas como todas as mulheres dentro da nossa cidade, que hoje são pré-candidatas e temos muito mais mulheres, eu tenho certeza que, sendo de direita e de esquerda, muitas se inspiraram na sua candidatura e a gente já te agradece. Eu fico feliz, eu estou em campanha, vocês estão ligados nisso, né? Vocês já viram no meu Facebook que eu estou em campanha. Serão 11 vereadores, eu acho que tinha que ser 6 mulheres e 5 homens. Ia ser uma Câmara inédita e, gente, ia ser fantástico. Eu tenho certeza absoluta que ia fazer a diferença, ia ser um marco mesmo no Legislativo Itajubense se a gente tivesse 6 mulheres naquela Câmara Municipal. Ia botar para quebrar, ia ser muito legal. E tem até, Andressa, não sei se você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que nós já temos aí, né, experiências exitosas em relação ao enfrentamento da pandemia e, assim, mulheres à frente, mulheres na liderança conseguindo propor e agir de uma maneira mais eficiente diante da pandemia. Estamos vendo isso acontecer em vários países e esperamos que aqui em Itajubá essa também seja a nossa realidade. Porque, né? Eu espero também.
estamos num momento difícil, mas a pergunta que fica é e o pós, né? Como que vai ser depois desse período da pandemia? Então, a gente precisa aí lideranças bem informadas, né, para poder atuar. É muito complicado. A gente vive num país machista, né? Aliás, não só o nosso país, né? E o machismo está em todos os ambientes, dentro da casa da gente. A gente, às vezes, inclusive, contribui para que o machismo se fortaleça, porque a gente, às vezes, não sabe nem fazer diferente, né? Então, é preciso pensar muito, observar muito a sociedade, ler muito, estudar muito o que as pessoas estão falando sobre isso, para a gente mudar o rumo dessa história, né? E eu só queria fazer um comentário ainda a respeito dessa questão de ser mulher. O dia que a Priscila teve no meu programa lá, que a gente estava fazendo um programa sobre isso, eu fiz um comentário sobre uma coisa que falaram para mim lá atrás, quando eu comecei a apresentar esse programa que eu apresento hoje, eu estava substituindo um homem que era um apresentador anterior, aí um senhor me viu na rua, me conhecia e tal, e falou assim, olha, quando você começou, eu achei, ela não vai dar conta, mas afinal de contas, uma mulher, né, não vai dar conta de ancorar um programa. Mas hoje eu vi que você está dando conta, parabéns, né? Então, imagina a expectativa que se tem a respeito de uma mulher à frente de um programa de rádio, que ela não vai dar conta de fazer. Por quê que ela não vai dar conta, né? Porque ela é frágil, porque ela é pouco preparada, né? Isso é a expectativa que as pessoas colocam nas mulheres. Então, a mulher que entra na política, ela precisa de bastante coragem para enfrentar o machismo e enfrentar as dificuldades da política mesmo, né? Mas ela tem coragem, ela tem muita garra, ela enfrenta cada pedreira na vida, ela cria filho muitas vezes sozinha, criar filho precisa de uma aldeia inteira, e às vezes a mulher cria sozinha, né? A mulher é forte pra caramba, gente, é muito forte. E a presença dela nesses espaços de poder, eu tenho certeza absoluta que é uma presença muito qualificada, que ela surpreende as pessoas que têm uma baixa expectativa, né? Às vezes ela própria acaba tendo uma insegurança, fica tímida de se posicionar lá no meio de 20 homens e ela fica tímida e tal, mas ela está se apropriando desse poder que ela tem cada vez mais. A gente já estava até conversando sobre esse ponto, assim, a gente entende que ele também é central na participação das pessoas, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Porque o ambiente da Câmara, a gente estava falando exatamente isso, ele é um ambiente, hoje, da Câmara de Itajubá, ele é um ambiente hostil para quem é diferente daquela normatividade, né? Então você não se vê representada. Enquanto mulher, a gente não vê pessoas defendendo pautas né, das mulheres ou pautas feministas, você não vê pessoas LGBTQIA+, não vê pessoas pretas, você não vê diversidade, né? Então, eu acho que levar a diversidade para a Câmara é uma forma de acelerar esse processo de participação popular no ponto de vista do coletivo também. Uhum. Sim, com certeza, com certeza. A Celinha falou que tem mais gente no Face dela comentando. Gente, se alguém puder pescar esses comentários, que aí a gente já... Deixa eu pegar aqui se eu consigo abrir, peraí. Ô, Bruno, só aproveitando esse tempinho, vamos dar uma boa noite para a Cláudia Rieira, que está acompanhando, o Augusto Derquim, o Edson Batista Gomes, que manda um abraço para a Priscila, que está acompanhando lá de São José dos Campos, o Nelson também comentando, hein? A Tatiane Dias, Fabrício Martins. Fabrício Martins está fazendo uma pergunta. Como explica a adesão de mulheres em partidos... Peraí, opa, fugiu aqui. Como explica a adesão de mulheres em partidos que desestimulam o ingresso delas em questões partidárias? Um abraço a todos. A pergunta é para mim? Acredito que sim, mas... Eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade, mas qualquer coisa, Fabrício, se você puder comentar, explicar melhor a sua pergunta, aí a gente faz aqui. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho, assim, inadmissível, eu não suporto quando uma mulher se sujeita a ser candidata laranja para preencher vaga que é obrigatória para disputar a eleição. Eu acho que isso é uma traição
sabe? Uma traição com as mulheres. Você colocar seu nome para cumprir tabela, para não fazer a sua participação política real naquela candidatura, para o partido poder fingir que está tendo mulher, para poder enganar a lei eleitoral, isso é uma traição com as mulheres. Eu não tolero isso, eu não suporto. Os partidos não deviam, de forma nenhuma, sair correndo atrás de mulher na véspera da eleição, porque precisa preencher o quadro ali, e as mulheres deviam, se elas fossem, quando são procuradas para preencher tabela, elas têm que dar um não na cara desse partido que não conseguiu, de fato, promover a participação efetiva da mulher, ele tem que ficar fora do pleito eleitoral. Eu fui 2 vezes candidata a vereadora, nas 2 vezes em que eu fui candidata, na primeira, um partido elegeu um vereador sem ter cumprido a questão como é que fala aí, Priscila? Paridade? Sem ter cumprido. Oi? Paridade? Isso, cota. Ele foi eleito de forma irregular. Se a justiça tivesse visto isso e não tivesse deixado, eu teria sido eleita lá já na minha primeira candidatura. E na segunda também houve um problema parecido, um pouco uma aberração, um pouco mais horrorosa aí, mas enfim. Isso porque partidos não estimulam a participação da mulher, não incentivam a que as mulheres participem, não abrem espaço, não respeitam, não acredita que a mulher tem condição de ser puxadora de voto, né? Não dá muita importância para ela, e chega na última hora, vem aqui porque a gente precisa cumprir tabela, e tem as mulheres lá que vão, sabe? Pelo amor de Deus, gente, mulher morango, mulher uva, mulher melão e mulher laranja, não dá, né? Não rola. Não, não é puxando sardinha, mas é uma coisa que eu achei muito. Eu não sei nem se essa expressão é boa por causa da pandemia, né? Mas uma coisa que aconteceu que facilitou a participação das mulheres durante a pandemia, pelo menos dentro dos nossos setoriais do partido, é os horários das reuniões mais flexíveis. Eu, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu amamento a Flora. Então, 9 horas é o horário dela dormir. Então, a gente tem feito reuniões 9h30. Ou então no período da tarde, quando nós podíamos. A gente às vezes marcava 3 horários de reunião em 3 dias diferentes, porque a gente tinha que ver quanto, porque a gente queria que as pessoas participassem, mas queria que as mulheres participassem. E eu e a Marília estamos, por exemplo, no mesmo setorial. E a Marília raramente podia ir, porque sempre dava problema de horário para ela, por causa da Eva, da creche e tal. Então, isso também, essa flexibilidade, principalmente para a gente que é mãe de criança novinha, que precisa de muito, né, que está ali, e os horários de trabalho e tal, é muito difícil conciliar. E os partidos, de fato, eles não têm essa flexibilidade, esse entendimento, né, que nós precisamos participar e que muitas vezes os homens também precisam participar mais dentro da casa deles, né, tipo, para poder ter essa flexibilidade dos dois lados. É muito complicado isso, né? Mas sim, precisamos trabalhar mais mesmo nisso, sempre. Todos nós, em todos os partidos. O Fabrício era qual mesmo? Então, eu acho que o Fabrício, ele estava fazendo mais uma crítica mesmo, no sentido de que tem algumas mulheres ocupando, mas que tem algum pensamento misógino. E isso acontece, Fabrício, né? Eu penso, e a Celinha pode dizer se ela concorda, que até mulheres, algumas mulheres, né, por ser uma questão mesmo até estrutural, algumas mulheres têm algumas atitudes machistas, pensamentos machistas. Todo mundo tem que aprender, inclusive até as próprias mulheres. Sim. Uhum. Eu acho que era mais nesse sentido. E aqui, acompanhando a página da Celinha, a gente está vendo a Eliane mandando um beijo aí. Está acompanhando, está online. Nelson Dias também comentou, falando sobre a função de um vereador, né? Dizendo que ele é funcionário, até o Hernani já falou um pouco sobre isso. A Ana Angélica se diz bastante orgulhosa de você, Celinha, sempre. Luiz, seu marido, dando parabéns aqui ao coletivo e a essa prosa boa que nós estamos tendo. Sucesso para todos nós, né, Luiz? A Ana Angélica, ela colocou também aqui um questionamento para você, Celinha, mas antes ela trouxe uma fala de um sobrinho dela, é isso mesmo? Acho que é.
Visão política é o sobrinho dela. O sobrinho dela diz que quando uma pessoa destrói reputação, que isso não é liberdade de expressão. Quando perseguem, né, os jornalistas, isso não é liberdade de expressão. Quando ameaçam, intimidam pessoas, isso também não é liberdade de expressão. Além, né, da calúnia, da difamação, da injúria, tudo isso é crime. É o que o sobrinho da Ana Angélica falou. E ela pergunta para você, Celinha, o que você acha dessa colocação, considerando a política atual? Está muito em pauta essa questão da liberdade de expressão. Líderes do governo atual, governo federal, estão dizendo que, por exemplo, a CPI das fake news está querendo acabar com a liberdade de expressão, né? E eu acho que a divisão, para mim é tão claro isso, gente, que eu não entendo como é que as pessoas, que tem gente que não consegue entender. Você tem o direito de falar o que você pensa e tem que se responsabilizar pelo que você fala, né? Isso é uma coisa, dar a sua opinião a respeito de qualquer coisa, eu defendo esse direito até debaixo d'água, que todo mundo tem o direito de falar o que pensa. Agora, o que a gente vê acontecendo cada dia mais não é isso. É gente plantando informação errada, informação caluniosa contra aquelas pessoas que estão do outro lado, que pensam diferente de mim, com o interesse de atingir aquelas pessoas, de fazer uma mistura do que é verdade, do que é mentira, para confundir a cabeça de todo mundo, e aí, na verdade, você fica sem saber o que é verdade, o que não é, a verdade perde a força, né? Porque tem tanta notícia negativa não, tanta notícia mentirosa, tanta notícia falsa. Então, para mim é muito claro, liberdade de expressão não deve nunca ser restrita em hipótese nenhuma. E a outra história é você inventar alguma coisa, você dizer que alguém fez o que não fez, então você tem que provar, né? Você fazer uma afirmação mentirosa, isso para mim é claro, é uma coisa até simples da gente entender, né? Então, o que está acontecendo muito hoje não é expressão, é mentira, mentira sendo veiculada numa escala mundial, na rapidez da velocidade da luz, né? E isso prejudica as pessoas no nível individual, isso prejudica a democracia, isso prejudica a sociedade, e isso tem que ser combatido, tem que ser as pessoas que se prestam a isso, de divulgar mentiras, de fazer acusações mentirosas a respeito dos outros, elas têm que pagar por isso, e pagar muito caro, porque isso é muito danoso, isso é muito perigoso para a democracia e para a sociedade, para a organização social. Hernani, você ia falar? Ô, Bruno, Manda ver. Não, só antes de você partir para o resto final de perguntas, a gente queria agradecer a audiência, né? A gente tem quase 50 pessoas aí durante toda a live, então é muito bacana, uma primeira live Obrigado, gente. A publicação, a gente agradece a todo mundo, e eu acho que a gente está contemplando a nossa ideia de dar voz, né? A nossa voz é isso, é um espaço aberto para que todos consigam falar e serem ouvidos, né? Mas vai lá, Bruno, continue aí. Perfeito, Hernani, obrigadão, gente. Isso mesmo, Hernani. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui que a Cláudia Rieira deixou um comentário lá na página da Celinha dizendo que sente muito orgulho desse coletivo. Acho que é por nós estarmos aí promovendo, né, esse espaço aí. Estava todo mundo ansioso e muito afim de ouvir, né, agora a jornalista e radialista Célia Renaud. Perfeito, é isso. Tem uma coisa bacana nessas eleições, é essa ação de vocês. Muito legal. As eleições ficam mais ricas, é uma proposta diferente, inovadora, corajosa. Desde o primeiro momento, quando vocês apresentaram isso para mim, eu falei, puxa, que legal, que bacana que é isso. Vocês não estão fazendo mais do mesmo, né? Isso é muito corajoso da parte de vocês, isso me enche de esperança em presente e futuro melhores.
Vocês estão de Obrigado, parabéns Celinha. mesmo. Obrigado. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas acho que já está num clima assim que eu não vou fazer essa pergunta para não baixar a energia. Eu não sei se alguém. Eu posso. Assim, a gente já está com 1 hora de live, a gente tinha meio que programado para não prolongar muito também, né? Enfim, e eu queria fazer um fechamento com uma pergunta. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação antes disso. Beleza, então eu vou tocar, gente. Opa, peraí. Pode falar, né? Não? Pode seguir? Espera aí, tem uma pergunta do Felipe. Só um momentinho. Tá bom. Temos perguntas de pessoas que estão participando nas páginas e aí a gente encaminha para o final. Tem muitos comentários, tem 43 comentários, então a gente não conseguiu acompanhar todos, tá? Na página da Nossa Voz? Isso, a pergunta do Felipe é uma pergunta meio... É difícil, mas a gente vai ter que fazer. Então manda lá. Celinha, Coisa difícil é para mulherada. Pré-candidata a vereadora. Não entendi. Celinha, por que você não é pré-candidata a vereadora? Não é difícil, não. É porque eu tenho hoje um outro foco na minha vida. Eu já por 2 vezes coloquei meu nome à disposição, fui super bem votada. Da primeira vez foram 844 votos, da segunda 602, agora não lembro mais. Não, 802, depois 644 votos. Uma votação super bacana, que eu sou muito agradecida. Mas depois... de um tempo para cá, que eu me envolvi com as questões da escola, eu e meu marido temos uma escola aqui em Itajubá, em Santa Rita e Pouso Alegre, que é polo à distância da Faculdade Uninter. Aqui em Itajubá a gente também tem projeto do Livre Ofício, de cursos presenciais, cursos livres, cursos semipresenciais, que agora está um pouco parado por causa da pandemia, né, mas daqui a pouco a gente vai tocar esses projetos para frente aí, e eu queria me dedicar a isso, né, isso era uma vontade da nossa família, que eu me dedicasse a isso, porque a vida toda eu tinha os meus trabalhos paralelos e a nossa empresa mesmo, que foi o que meu marido construiu com a minha ajuda, eu ficava distante dela, né? E agora, depois de muito tempo, eu resolvi que eu quero me dedicar a isso. A educação é uma coisa que me enche os olhos, que me deixa com muita consciência tranquila de que eu estou fazendo alguma coisa de bem para a humanidade, que é poder lidar com a educação, né, de jovens, de adultos também. E então isso foi uma escolha de vida. Por isso eu não quis me candidatar novamente a vereadora. Mas não é porque estou desiludida com a política, estou desiludida com o partido, não é nada disso. É uma escolha pessoal mesmo que é para esse momento. Pode ser que daqui por uns outros anos eu esteja pensando diferente. Não sei. Isso é o que eu tenho para hoje. Andressa, acho que a Andressa ia falar, mas deixa eu só fazer um comentário, Andressa, desculpa. Fica à vontade. Fabrício, desculpa, agora que eu vi seu comentário na página aqui, e aí eu entendi, aquela hora não tinha ficado clara a pergunta, mas eu vi, ele realmente estava comentando sobre essa questão de mulheres se tornar afiliada em partido com pensamento misógino, enfim, que foi o que a gente debateu aqui e respondeu para ele. Bom, o Augusto aqui, eu bati o olho, vi que tem outro comentário, o Augusto comentou sobre a questão de fake news, que a gente estava falando, né, contas fakes disparam as fake news, não é uma pessoa, é um robô, um algoritmo que espalha desinformação e a gente tem que impedir que isso aconteça e é urgente, está na lei, enfim. Então ele reforçou esse ponto. Pode falar, Andressa. É um robô acionado por uma pessoa, né? Ou por um grupo de pessoas. Exatamente. Só para dar boa noite para a Eliane da Zaglia. Ela deu boa noite lá, acho que ficou perdida nos comentários, mas boa noite, querida. Será que ficou alguma pergunta na página de vocês que a gente não respondeu? Deixa eu ver aqui. Isso aí a gente não pode fazer, hein, pessoal? Quando eu tenho meu programa lá, eu faço questão, às vezes eu não faço nem pergunta minha, faço questão de fazer só as perguntas dos ouvintes, que elas são mais importantes, senão a pessoa entra, participa, manda uma pergunta e não vê a fala dela contemplada, dá uma o Caio comentou aqui, como mineiro e do interior, dá um orgulho danado ver uma proposta corajosa e genuína como a nossa voz. Parabéns, prevejo uma jornada potente de voos altos. Obrigado, Caio. Tem outra aqui, tem uma pergunta que a gente deixou passar. Peraí que eu perdi. Pronto. O Nelson perguntou o seguinte. Boa noite, Célia. Eu queria sua opinião. Quem é o candidato mais preparado para ser nosso prefeito em Itajubá? Vejo o Dr. Zambrana pelas entrevistas o mais bem aceito e mais preparado.
Aí ele queria saber sua opinião sobre prefeito em Itajubá. Bem, na minha opinião, o candidato mais preparado é o Douglas Vinícius. Douglas Vinícius, do Partido dos Trabalhadores, é uma pessoa extremamente inteligente, e eu quero até deixar claro um negócio. Tem gente que fala assim, você vai votar nele só porque ele é do PT. Não, não é isso. Vou votar nele porque a gente, dentro do PT, escolheu ele por ele ser o cara mais preparado que a gente entende para enfrentar esse desafio aí, que é a prefeitura de Itajubá. Douglas é um cara extremamente culto, né? Lido pra caramba, é um cara moderno, um cara democrata, que tem uma experiência bacana de vida nas causas sociais, competente, inteligente, dá banho, dá show de bola. Ele dá show de bola, eu acho que ele é o candidato mais preparado. E eu quero dizer que tem outros candidatos preparados também, né? Eu não estou menosprezando nenhum deles. Todos os candidatos têm o seu valor. Mas, na minha opinião, além de mais preparado, é aquele com o qual eu comungo das ideias. Então, acho que é o mais bacana. Excelente. Bom, posso fazer uma pergunta final aqui, então? E aí eu peço desculpas caso alguém tenha feito algum comentário. Oi? Diga, Bruno, eu perdão. estava na frente. Pode falar, não tinha visto. Então, é porque a Celinha citou, né, aí a questão da educação, e para quem não sabe, nós nos conhecemos aí num projeto em que a gente estava elaborando, né, um projeto político-pedagógico para construir aí a escola dos nossos sonhos. Sim. Mas, Celinha, infelizmente, né, diante de todo o contexto, a gente não conseguiu, né, levar esse sonho adiante ainda. Mas, por hora, eu vou modificar aqui a ideia e eu te pergunto, qual que é a cidade dos seus sonhos? Ai, que delícia, eu adoro pensar nisso. Bem, vamos lá. A cidade dos meus sonhos é uma cidade em que todos os jovens, especialmente os jovens, encontram sentido na vida através da disponibilização por parte do poder público em parceria com toda a sociedade de ações de arte, né? Dentro da cultura tem tanta coisa bacana que muda a vida das pessoas, e o meu sonho é que esses meninos, que às vezes eu vejo com uma garrafa de bebida cor-de-rosa na rua, assim, sentado na calçada, na sarjeta, bebendo um negócio ruim misturado com guaraná quente, que eles estejam fazendo teatro, que eles estejam dançando, que eles estejam fazendo percussão, que eles estejam lendo. Eu gostaria que eles estivessem na prioridade da política pública da nossa cidade, sabe? Porque se a gente for pensar um pouco, as crianças, de alguma forma, estão dentro das escolas, ainda sob os cuidados das famílias, os adultos também, de alguma forma, estão se virando aí, dando seus pulos. Hoje está muito difícil, o desemprego é muito grande, mas o adulto tem talvez mais condições de caminhar com as próprias pernas. Essa parcela vulnerável, que eu acho que é da juventude, que é essa que está no ensino médio, que apresenta o maior índice de evasão escolar no ensino médio, eles parecem que estão sem sentido na vida, sem rumo, sem uma ocupação bacana, que não é emprego que eu estou falando, não. Trabalhar é muito bacana, sim, é muito, muito salutar, mas eles estão eu gostaria que eles estivessem fazendo arte, fazendo cultura, aprendendo a gostar da leitura, vislumbrando um futuro bom para eles. Isso faz uma diferença danada. Então, isso é a primeira coisa que eu sempre penso. Aliás, isso foi uma das coisas que me motivou a querer me envolver muito com a política, porque eu fico muito incomodada de ver essa moçadinha sem ter o que fazer, gastando o tempo delas se alcoolizando nas calçadas aí, nas pracinhas e tal, porque não tem outra alternativa naquele momento, né? Essa é uma das coisas. Eu gostaria de ver árvores frutíferas em vários cantos, eu gostaria de ter hortas urbanas, eu gostaria que as associações de moradores todas tivessem sede, tivessem organização, tivessem
uma participação da comunidade nas ações dessas associações de forma organizada, de forma colaborativa. Eu gostaria de ver os idosos com respeito, né, sendo respeitados pela população, com ações que pudessem cruzar idosos com crianças nas escolas, por exemplo, um projeto que pudesse promover essa aproximação aveludada, como diz o Douglas, eu adoro essa expressão dele, uma aproximação aveludada, que é uma aproximação agradável, né, entre idosos e jovens e crianças. Eu gostaria que as escolas, no finais de semana, que são espaços que têm uma estrutura incrível, abrigassem atividades de lazer e de arte para toda a comunidade. Eu gostaria que a gente tivesse um orçamento participativo, que todas as pessoas da nossa cidade fossem chamadas a entender como é que a banda toca, quanto de dinheiro que tem, o que é possível fazer hoje, o que tem que fazer, que só vai poder ser feito daqui a 6 meses ou 2 anos, que a população entendesse qual é a proposta do executivo. Eu gostaria de ver funcionários públicos engajados na administração como parceiros do administrador. É muito comum, chega um novo prefeito e muda as regras, não houve funcionário, que é o cara que está lá há anos e que ele entende do riscado ali, e o prefeito chega com uma ideia nova e não pergunta para ele não sabe qual é a ideia do prefeito, ele vira meio que um entrave para as ideias do prefeito, porque ele não conhece, ele não é chamado a participar, né? Aí tem mais um monte de coisa que eu gostaria que acontecesse na nossa cidade, que tivesse áreas de lazer espalhadas por todos os bairros, e não só num bairro rico da cidade, mas em todos. Nós temos espaços que são perfeitamente possíveis de serem estruturados para reunir a comunidade, para que as famílias pudessem ter um lugar seguro e agradável para ir à noite, no final de semana, perto da sua própria casa. Eu gostaria muito que isso acontecesse. E nada disso que eu falei é difícil, nem é impossível, muito pelo contrário. Basta ter vontade política de fazer, e aí mudaria a cara da cidade, sabe? Acho que a responsabilidade, o prefeito que tem essa alegria de poder ter a oportunidade de, em 4 anos, que ele fique, no mínimo 4 anos, mudar a vida das pessoas de verdade, fazer as pessoas serem mais autônomas, a cidade ser mais consciente da sua responsabilidade com o espaço público. O prefeito que conseguir fazer isso, que plantar essa semente, a cidade não retrocede, ela não anda mais para trás, ela anda só para frente. Era Bom, essa. acho que não precisa de pergunta final. Acho que você fez um belo encerramento, assim, melhor do que o melhor que a gente podia imaginar. A gente espera muito que o coletivo, independente de questões eleitorais, independente de qualquer coisa, e que toda a frente progressista de Itajubá consiga construir isso com você, junto, né? Todo mundo, acho que a gente tem que se propor a fazer essa união para que a cidade aconteça dessa forma. A gente espera conseguir sonhar isso junto com você também. E, enfim, que a gente siga inspirado com tudo isso que você falou, né? Diga, pode falar. Sim, depois de ouvir essa resposta da Celinha, né, a gente a gente entende aqui a razão dela ser a nossa primeira convidada, justamente porque o coletivo está totalmente alinhado com esse sonho dela, que também é nosso, e que aí espero que a gente tenha a oportunidade de realizar. E, inclusive, para fechar, a Maria Solange, por tudo isso, né, que foi apresentado aqui hoje, ela aplaude não só a Celinha, mas também o coletivo, que, na visão dela, é sensacional. E é isso. Viva a Celinha, viva a nossa voz! Vivam vocês, meninos, vivam vocês. Às vezes eu chamo vocês de menino, mas é um jeito carinhoso de mãe, viu? Porque vocês são adultos, homens e mulheres, sérios, corajosos, e tem todo o meu respeito e a minha admiração. E o meu agradecimento, porque eu já pude falar isso para vocês, que vocês enchem o meu coração de esperança e fazem o meu olho brilhar. Obrigado, Celinha. Gente, acho que... Pode falar, né? Essa última fala que você falou não foi utópica, tá? É um sonho que a gente quer construir, e a gente acredita que é possível.
E a fala só nos enche de energia, de querer mais, de lutar mais e fazer mais. Só mandar um abraço o professor Paulino Abranches, que também está acompanhando a gente, o Emerson Faria, que também está acompanhando a gente, o Alisson, nosso companheiro, também está acompanhando aí. Muito obrigado a todo mundo, viu? Oi, gente, Isadora também, Paula Prudente. Show de bola, gente. Muita gente. Se passou alguém no comentário, a gente pede desculpas, mas a gente vai se adaptando, né, nas próximas para a gente tentar conseguir ler todo mundo. Celinha, obrigado mais uma vez. Pri, não sei se você ia falar alguma coisa, eu te cortei, desculpa. Não, eu ia agradecer a Celinha, a participação dela, ia falar que, embora todos esses sonhos, eles partam pelo lado do executivo, né, que a gente precisa que o executivo pense muito isso, e nós somos do poder, se nós formos eleitos, né, como candidatos, a gente passa por outras questões, né, não é só de realizar, mas uma das principais funções que nós entendemos como vereador é essa mobilização para que as pessoas consigam entender, né, que a cidade é delas, que a gente tem que saber cobrar, que a gente tem que conseguir junto tudo isso, né? Mas era isso, nem até me perdi no comentário, desculpa. Vocês foram falando, eu fui prestando atenção. Mas é isso, gratidão, Celinha, muito obrigada pela participação, obrigada, meninos, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Eu é que quero agradecer pelo convite, já disse que é uma honra, adorei compartilhar dessas ideias com vocês, e a política, quando é bem feita, quando o que eu posso dizer, qual palavra? Quando a política é a política de verdade, e não é politicagem sacanagem, quando ela é política de verdade, ela é encantadora, na verdade, ela é estimuladora, né? A gente pensar que através da política a gente consegue mudar a realidade de uma cidade, a realidade de um país, gente, isso é muito bacana, isso é extraordinário, né? E estamos juntos aí nessa luta. Um abraço para quem está acompanhando também a distância, um abração. Adorei isso, primeira live da minha vida, adorei. Nossa, também. Valeu, galera. Gente, brigadão. Convida todo mundo a acompanhar a nossa página. E é isso, gente. Brigadão. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Valeu, beijo.